Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui no nosso podcast Eli Vieira, biólogo formado pela UNB, mestre em biologia molecular pela URGS e em genética pela Universidade de Cambridge. Eli acabou ganhando uma certa proeminência no debate público no Brasil, aí se envolvendo em diversas polêmicas. Mais famosa delas, talvez uma que ainda te persegue, né, Eli? A questão da tua polêmica com o Malafaia. Sim, fazer o quê, né? Fala pra gente aí como é que se deu essa... Quer dizer, primeiro lugar, conta pra gente como é que se deu um pouco da tua trajetória. Certo. A gente fala sobre o currículo da pessoa, mas o currículo é muito pouco do que a pessoa é, né? Quem é Eli Vieira e como Eli Vieira chegou até aqui? Até o dia 15 de dezembro de 2020, quando gravamos esse episódio e temos essa conversa agradável no final da tarde. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Uma honra estar aqui também. Já teve feras aqui, né? Eu vi de vez em quando no seu Twitter lá, os seus convidados são de alto nível. Quer dizer que tu não ouve o meu podcast ainda, é isso? Eu vejo você... Não, eu vou ouvir. Ficou a promessa de ouvir mais, enfim. Mas vamos falar, né? Eu não costumava ser muito autobiográfico, até porque eu acho que eu tô com 33 anos agora. Agora que eu começo a ter alguma licença de ser autobiográfico, eu acho. Eu não quero ser igual o Justin Bieber, que escreveu autobiografia com 21 anos. Pô, né? Mas ele com 21 anos deve ter passado por algumas que a gente não passou, né? É verdade, né? Verdade seja dita. Bem, eu sou de Minas, sou do interior de Minas, nasci em Patos de Minas. Inclusive, acho que venceu um candidato lá que era para ser do Partido Novo, mas... Era do Novo, só que o Novo não lançou candidatura lá e ele ganhou a prefeitura. Olha só, comeu bola o Novo, hein? Mas eu cresci não só em Patos, como também em Lagamar, uma cidadezinha menor lá por perto. É do lado de Presidente Olegário, que é a cidade do Gustavo Lima, cantor de sertanejo. Quando eu era criança, a gente zoava Porto Alegre, Presidente Olegário, falando que era o pior lugar do mundo. Mas eu acho que a gente tem que calar a boca agora que tem o Gustavo Lima. Enfim, eu sempre fui uma criança curiosa. Minha mãe adora lembrar que eu brincava com os produtos de limpeza, cientistazinha maluco. Eu já falava que eu queria ser cientista lá pelos 6 anos, 5 anos de idade, acho que 6. E acabei realizando isso de uma forma ou de outra, né? Nunca acontece como a gente sonha exatamente, mas alguns sonhos eu realizei, tipo ir para Cambridge, era um sonho. Eu conhecia a importância na história científica dessa universidade, né? Com mais de 800 anos de idade. Fui para o UNB 2005, fiz a graduação. É uma coisa que eu lembro de ter acontecido lá, que lá no Orkut, ainda era a época do Orkut, na comunidade do centro acadêmico, eu apareci falando, era o primeiro semestre, eu falei, como é que eu entro no laboratório para fazer pesquisa? Eu pensava, calma aí, calouro, deixa de ser fominha. Mas no terceiro semestre eu entrei para o laboratório de evolução, com a professora Rosana Tidon, tá ainda lá. Ficou na porta esperando até o terceiro semestre. Então. Fiz 3 iniciações científicas, aí eu fui para Porto Alegre, né, que a Federal do Rio Grande do Sul é a melhor genética do Brasil, rivalizando apenas com a USP de Ribeirão Preto, então as 2 melhores genéticas do Brasil. Olha aí que bacana, não sabia. E aí eu fui lá, eu fiz uma ponte entre 2 grupos de pesquisa no departamento de genética. Na época o Salzano, que fundou o departamento, ainda estava vivo, ele morreu há pouco tempo atrás, 1 ou 2 anos atrás. E eu fiz uma ponte lá entre o Clayton Ball, que trabalha com genética psiquiátrica, e a Maria Cátira Bortolini, que foi minha orientadora principal, na verdade, que trabalha com genética de populações humanas. Então, eu trabalhei com a evolução dos genes que estão ligados a transtornos psiquiátricos em humanos, na Federal do Rio Grande do Sul. Saiu um paper bem bacaninha sobre como alguns genes ligados a, por exemplo, transtornos de déficit de atenção, eles estão na mesma ordem, estão juntinhos, uns 4 a 15 genes, já tem um bom tempo isso, e eles estão juntos há, sei lá, uns 600 milhões de anos. Então parece que explicando para leigos, qual foi tua conclusão prévia a partir dessa pesquisa? A conclusão principal, eu acredito que tenha sido que pode ser que a posição desses genes no genoma, onde eles se encontram, seja importante para a expressão deles, seja importante para, talvez, como eles afetam a mente humana,
né, ao ponto de umas variações desses genes, não é o gene, mas algumas variações a gente chama de alelos, estão ligadas a alguns transtornos. Mas os transtornos psiquiátricos, como todo comportamento, ou a faceta comportamental humana, são afetadas por centenas ou milhares de genes. Então, a gente acha um ou outro. Agora, a gente tem ferramentas melhores para... Né, a gente chama de varredura sobre todo o genoma, na verdade é uma tradução minha, nem sei se todo mundo traduz assim, que chama GWAS. Enfim, eu não fiz isso, que isso é caríssimo, era mais caro ainda na época que eu comecei, em 2010, mas eu acho que foi um mestrado interessante. Aí, quando eu fui para Cambridge em 2012, setembro de 2012 eu cheguei lá, aí eu fui trabalhar com a famosíssima bactéria na biologia, que é a Wolbachia, e duas outras, outra famosa também, a Rickettsia, que até causa algumas doenças humanas. E elas manipulam a reprodução de artrópodos, de insetos principalmente, que são os artrópodos mais famosos e mais diversos. E às vezes essas bactérias, elas transformam machos e fêmeas. Então, hoje em dia eu falo tanto de transexualidade, né, que eu me interesso por natureza humana também, mas dá para ver um sinalzinho ou outro aqui, se você forçar um pouco na trajetória aí que você está falando. E o que te levou a trabalhar, a buscar trabalhar cientificamente com esse tema especificamente? Tu era uma das pessoas que queria salvar a humanidade, queria mudar o mundo, queria fazer o bem, o que te levou a lá? Não, a minha faceta de querer fazer o bem, eu acho que eu não chegava a falar salvar a humanidade, não. Mas quando eu era pré-adolescente, eu lembro que eu tentei entrar no Greenpeace, mas não entrei, que eles queriam uma taxa de membresia, não podia pagar. E eu saía com a câmera, na época do filme ainda, tirando foto de esgoto ao céu aberto que tem lá em Lagamar. Espero que não tenha mais. Então eu tinha alguns interesses assim, né, sociais que tocam a parte social, porque ambientalismo não deixa de ser isso também. Sim. Mas o ambientalismo logo me desencantou. Talvez eu vi que o real interesse do Greenpeace era no meu dinheiro. E depois, nessa transição aí de UNB para URGS, em setembro de 2009, eu já era atuante nessa questão de religião, de debates com religiosos, defendendo a minha posição, que é o ateísmo. Um amigo meu, lembro na UNB, que me falava, ele está muito chato com esse papo. Eu falei, pode ser que eu esteja mesmo. E aí eu cofundei, né, sou um dos sócios fundadores da Liga Humanista Secular do Brasil, que por um tempo foi a maior associação humanista da América Latina. A gente teve alguns mil membros. Hoje em dia ela está meio parada. E vocês tinham uma sede aqui em Porto Alegre, alguma coisa assim? Não, a sede foi fundada em Porto Alegre, a Liga Humanista, não, a sede física não, a gente usava nosso próprio apartamento, eu e os meus amigos, sim. Mas sempre foi uma coisa bem online, né, e foi logo, né, no período pós-publicação daqueles best-sellers de ateus, tipo Richard Dawkins. Sinceramente, eu nunca fui muito fã daquele livro Deus, um Delírio, não, eu acho que para conversar com religiosos não é a melhor abordagem, não, que é muito debochado. Então, na verdade, é um livro mais para ateus lerem e se divertirem do que para mostrar para religiosos. Deixa eu aproveitar e te perguntar, então, como é que foi a tua chegada ao ateísmo? Porque tu aparentemente foi mais longe do que eu nisso, né? Eu, até introduzindo a minha pergunta, ali por volta dos 13 anos, eu comecei a me questionar sobre, poxa, será que realmente Deus existe? Eu olhava ao redor assim e via, assim, eu tenho uma vida tão boa e eu acho que eu devo ser grato por isso, mas olha ao meu redor, tanta gente passando dificuldades, passando necessidade, tanta guerra, tanta gente morrendo de fome, né? E quando o pessoal mais novo que está ouvindo aí, talvez não se conecte com essa realidade, mas lembra na década de 90, o noticiário do Jornal Nacional, do Fantástico, era só pobreza na África, pobreza no Nordeste, e eu, quando criança, quando adolescente, ficava muito impressionado com aquilo, e pensava, poxa, mas se Deus existe, como é que ele permite que essas coisas aconteçam e tal? Eu já começava a fazer algumas conexões, não, mas aí é por causa da ação do homem, e buscava entender a partir da lógica do livre-arbítrio, mas a coisa não me convencia, e eu comecei a desenvolver um ateísmo meio rudimentar, mesmo sem ter acesso a uma literatura. Mas, em algum momento da minha adolescência, eu cheguei à conclusão de que era um tema sobre o qual eu não tinha nenhuma perspectiva de encontrar uma resposta concreta. Então, eu resolvi me render ao agnosticismo e suspender juízo sobre isso e me dedicar a assuntos mais mundanos. Mas como é que foi o teu?
tua caminhada? A minha caminhada até vi alguns pontos similares aí. Eu lembro que por volta dos 13, 14 também eu comecei a pensar no assunto. E eu lembro que eu era leitor da Super Interessante, que na época era uma boa revista. Grande, Super Interessante. Saudosa. Saudosa, já não é mais o que era. E aí a Super geralmente era muito... Elas faziam jus ao nome, né? Porém, teve uma capa... Quando eu passei no vestibular, eu ganhei uma assinatura da Super Interessante por 2 anos. Ah, bacana. Depois eu troquei para Scientific American, mas eu já te conto por quê. E aí, na Super, uma vez, nessa época, que eu estava na escola, eu lia, na verdade, na biblioteca da escola, que é onde tinha assinatura. E aí chegou uma capa sobre Bíblia, né, sobre se Deus existe ou não. E eu li a matéria, né, os jornalistas ali tentando ficar em cima do muro, mostrando os argumentos de um lado, mostrando do outro, o que eu acho que é uma boa ideia para um jornalista. Mas aí, quando eu li aquilo, eu pensei, se os argumentos para defender que existem são tão ruins, por que eu acredito nisso? Então, em mim, é claro que a matéria, né, até para vender bem, pendia para o lado de defender que existe. Mas eu achei de tão má qualidade os argumentos. Então, você foi parar no agnosticismo começando no problema do mal. Eu não pensei muito no problema do mal no começo. Pensava mais, bastante como eu ainda penso, em alguns sentidos. Claro que com 14 anos eu não tinha o repertório que eu fui adquirindo, mas eu penso mais em termos de probabilidade. Eu acho improvável que um ser assim exista. Não é que eu tenho algo contra quem acredita. Eu acho improvável. Então, o meu principal texto sobre isso, que até provavelmente eu reescreveria de outro jeito hoje em dia, não que eu acho que está errado, ele defende isso. Eu mostro passo a passo o meu raciocínio da conclusão da improbabilidade de existirem deuses em geral. Nem estou, né, especificando que é o Deus das religiões abraâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o mais improvável. Embora certos atributos que dão a ele, né, pode ser que interfiram na probabilidade dele também. Mas, em geral, eu considero improvável. Eu acho que, assim como eu saí aqui, eu sei que não vai cair um meteorito na minha cabeça se eu sair aqui agora. Não, eu não sei. Eu acho improvável. Eu acredito que vai cair? Não, eu não acredito. Da mesma forma, eu acho improvável que deuses existem, portanto, eu não acredito neles. O nome que eu dou para isso é ateísmo. E eu lembro que quando eu tentei contar isso para os meus pais, eu tinha uns 16 anos já, então já tinha uns 2 anos que eu estava pensando assim. E aí eles falaram, não, meu pai falou, isso não se diz que Deus não existe. Eu falei, não, e eu não falei que Deus não existe, eu falei, eu não acredito em Deus. Aí minha mãe me levou para o quarto e pegou uns trechos bíblicos que defendem mal a existência de Deus. E aí eu falei, não, beleza, mãe, tudo bem. Depois, isso foi antes dos 16 anos. Quando eu fiz 16, estava no ensino médio. Chegou a fazer comunhão, crisma, sim, coisas assim? Né? Inclusive, teve crisma, uma fase... inclusive? Crisma, eu fiz tudo. Crisma, inclusive. Então a crença católica foi confirmada. Provavelmente, sim. Provavelmente a Igreja Católica ainda me conta aí no censo dela como católica. Eu fiz comunhão, mas eu era meio troublemaker na comunhão, assim, ficava fazendo perguntas, né? Eu fiz com 11 anos, mas eu optei por não fazer a crisma daí. Eu nunca fui muito... eu aprendi a ser mais de confrontar e provocar. Eu não era assim. Eu ainda não sou, na verdade. Pessoalmente, eu sou muito agradável. Mineiro, né? Mineiro facilita, né? Eu sou o oposto, na verdade. Eu sou uma pessoa agradável, só que as pessoas acham que eu sou confrontativo, quando na verdade eu só sou gaúcho. Mas para terminar a história, quando eu fiz 16, aí começou, aí que eu achei minha primeira rede social, chamava Gazag. Poucas pessoas vão lembrar disso. Depois ele virou Octo alguma coisa, mas o nome original era Gazag. Eu não passei. E lá no Gazag eu defendendo ateísmo. Aí minha irmã me achou e me dedurou. E minha mã me sentou de novo para conversar. Aí eu falei, mãe, você quer que eu te explique por que eu penso assim? Primeiro que ela falou não. Tudo bem. É a liberdade dela. Aí eu falei assim, mãe, não se preocupa, porque os valores que eu aprendi são os mesmos. Eles não dependem... 16 anos. Tinha 16 anos. Eu falei, os valores que você me passou, né, de valorizar a família, de fazer o bem e tal, nada disso tem como premissa. Você acha que tem, mas não tem. Não tem relação lógica entre acreditar ou não em Deus. É a mesma coisa a discussão lá do Sócrates com o Eutífron. Esse debate já tá feito há milênios pra gente.
E basicamente, se tem uma conclusão ali, tem gente que fala que não tem conclusão, que tudo terminou num paradoxo, mas acho que tem uma conclusão ali sim. Que a gente sabe o que é o bem em si mesmo. Porque a gente não depende que os deuses deem validação que é o bem ou não. Né? Enfim. Interessante. E daí tu fundou a Liga Humanista, mas hoje tu não tá mais envolvido com a Liga Humanista. O que fez a Liga que Humanista, ela ainda está lá, inclusive foi lá que eu publiquei o meu relatório, o nosso relatório, que eu tenho colaboradores ali, 4 colaboradores, de checagem de quantos mortos por homofobia de fato tem no nosso país. Então, a gente checou os dados da principal ONG, que é citada até hoje, esse ano foi citada de novo. Da Bahia, né? No Jornal Nacional continua citando isso, já faz mais de um ano que a gente fez, e a gente viu que a taxa de erro deles era 88%. Enfim, ou seja, tá lá a Liga Humanista Secular não era simplesmente uma organização de promoção e discussão do ateísmo e do laicismo. Era na grupo verdade, de céticos em geral. Mas todos por eram isso liberais? Por isso o nome humanista é uma tentativa, e tem organizações internacionais que tentam até hoje. Inclusive, eles estão com grants aí, dão dinheiro para organizações humanistas ao redor do mundo. E são membros do Conselho Consultivo de Direitos Humanos da ONU, inclusive. Eles chamavam IHIL, mas eles mudaram para Humanist International. Enfim. A Liga Humanista, então, sim, a gente bem se espelhou neles, leu a proposta deles, se viu nela e tentou fazer isso no Brasil. O que fez a Liga Humanista virar ela é basicamente uma casca do que ela já foi, foram brigas internas e tendo muito a ver com o identitarismo. Porque eu fui presidente e nessa época eu achei, como o brasileiro é meio que burocrata por osmose, eu vou fazer um departamento para cada coisa. Aí, cada coisa era o quê? Era, vamos falar de gênero, vamos falar de LGBT. Aí, as pessoas que eu fui chamando, eu não vou... Muitas eu considero muito boas, porém, algumas tinham ideias já identitárias, que eu chamo de identitarismo hoje, que não partem de universalismo. Isso me deixava... Isso não tinha como não dar em briga, porque a proposta do humanismo é universalista. Os mesmos direitos... Explica pra gente essa distinção entre universalismo e identitarismo. Não, o universalismo é o que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por isso que ela chama universal. Então, todo indivíduo tem direito a isso, aquilo. Ela é individualista, inclusive, né? Refletindo bem que ela tem uma base liberal também, que vem dessa tradição liberal. E o contrário de individualista é quem quer direitos específicos para grupos específicos, né? Direitos coletivos, que está, né, bem na moda na universidade, apesar do espírito da Declaração Universal, o coletivismo nos estudiosos de direitos humanos foi ficando cada vez mais comum, ainda é muito comum. É um outro acadêmico que você encontra que fala, não tem direito coletivo, por exemplo, e são libertários, tipo o Michael Hilmer, que é um filósofo que eu gosto, que é libertário, e ele fala, não tem essa coisa de direito coletivo. Direitos só fazem sentido pensando em indivíduos. E aquele indivíduo racional dos iluministas, né? Claro que a gente reformou um pouco o iluminismo desde então, mas a ideia é que cada pessoa é um ser racional, portanto, não só tem direitos, como responsabilidades também, se é racional, ora. Né? Tem que pensar no que faz, né? Talvez eu não dei a melhor das distinções, que é na minha área, mas acho que a ideia geral é essa. Mas na época, isso, 2010, tu me disse, né, que vocês fundaram, foi isso? Sim. 2010, estava recém chegando a Porto Alegre. O debate público em 2010 era muito diferente do debate público que a gente tem hoje, né? Começando pelo fato de que as redes sociais eram muito diferentes. A gente estava naquele período de transição do Orkut para o Facebook. Há pouca gente no Brasil tinha Facebook ali. Acho que a grande subida do Facebook no Brasil foi idos de 2012, 2013, né? Mas eu lembro, eu tinha o Facebook desde 2007, mas em 2010 que eu comecei, mais ou menos, comecei a ver. Tu acha que o debate se deteriorou ou se aprimorou de 2010 para cá em relação aos principais temas? E tu acha que teve algum impacto das redes sociais? E como é que foi o teu padrão de uso das redes sociais desde então? Eu fui de um extremo a outro. Eu fui de um vício a uma ojeriza. Não estou na ojeriza, eu estou naquela fase da negociação. Talvez tenha 5 fases lá do luto.
né? Talvez se aplique à minha relação com as redes sociais. Que eu li um pensador interessante, acho que eu não vou lembrar o nome dele agora, Cal Newport, e ele defende que as redes sociais são um mal. E ele fala por quê. E não só ele, um que eu respeito muito é um filósofo canadense chamado Joseph Heath. Inclusive, quem quer ver como defender o iluminismo de uma forma atualizada, ele faz isso num livro chamado Enlightenment 2.0, Iluminismo 2.0. Não tem tradução. O Cal Newport tem uma TED Talk chamada Por que você deveria abandonar social media? Isso. Então, tem ele e o Joseph Heath. E eu acho que eles têm bons argumentos, sim. Mas, como você fala, você pediu para eu comparar a qualidade do debate naquela época e agora, eu acho que, não sei, é muito difícil comparar. Eu acho que os temas mudaram bastante e diferentes tipos de coisas que me preocupam foram mudando. Tanto que, por isso, é um dos motivos pelos quais eu mudei os assuntos. Não só que eu me cansei dos outros assuntos. Tu já te considerava... Tu hoje, eu suponho, te considera um liberal. Liberal clássico, tu te considera? Sim. Tu já te considerava à época? Eu tenho um blog desde 2007, quando eu ainda estava na minha iniciação científica, blog.panteliveira.com. Começou no Blogspot, agora está no WordPress. E lá eu lembro que a primeira vez que eu dei um nome para a minha posição política, eu chamei ela de esquerda liberal. Olha, e aí é uma coisa que tinha 20 anos. Por aí. E aí é uma coisa que osmose, né? Como é que eu não ia ser de esquerda? É por osmose que você vira de esquerda na universidade. Só se você tiver uma base... Na nossa época, pelo menos era, né? Na nossa época, pelo menos era. Hoje o pessoal até tem um pouco mais de possibilidades de encontrar... Agora tem mais pluralidade, tanto que né? até o TCE da UNB já foi de uma chapa liberal. Então já estamos num momento diferente. O pessoal da Aliança pela Liberdade lá. Exato. Então estamos num momento diferente. Mas eu lembro, por exemplo, eu gostava muito do Popper, do Karl Popper, pela defesa da ciência, né? E eu também, na parte científica, de divulgação científica, uma coisa que eu fazia muito, em 2008, por exemplo, era debater com criacionistas. Os principais aí me conhecem. Inclusive um amiguinho lá com o presidente da CAPES, que defende o design inteligente. Enfim, eu não sei, eu acho que ele não está fazendo nada a favor do design inteligente na CAPES, mas é um fato conhecido, que o presidente da CAPES é criacionista. E é um fato meio preocupante, alguém está à frente do principal fundo de financiamento de pesquisas científicas do Brasil, ter uma ideia dessas, né? Assim, não quer dizer que ele vai fazer alguma... com todo respeito à posição, mas... Sim, e a gente pratica a tolerância, né? Que pode ser que o cara pense assim, mas não quer dizer necessariamente que ele vai prejudicar pesquisas. Aliás, com todo respeito, talvez não seja a abordagem mais adequada. Eu, sinceramente, não respeito cientificamente essa posição. Sim, mas acho que é importante a gente tolerar a visão, mas claramente não é respaldada cientificamente. Inclusive, eu acho que algumas pessoas que fazem o que eu fiz, e eu ainda tenho o meu site, evolucionismo.org, ainda mantenho ele. A primeira coisa que eu criei, divulgação científica, está lá ainda. Mas eu acho que algumas pessoas anticriacionismo flertam com o autoritarismo aí, de querer cortar todo tipo de debate quando eles se aproximam da universidade. Por que não? Porque, né, o que o John Stuart Mill recomenda é que opiniões verdadeiras não virem dogmas entre as pessoas, que se tenha esse refrescamento de tempos em tempos das ideias que a gente considera verdadeiras, e uma forma disso é debater com quem discorda. E tu acha que hoje o debate está mais plural e aberto do que era 10, 15 anos atrás, ou está mais interditado, digamos assim? Está mais cheio de tabus? Eu acho que vai depender de tema, né? Eu acho que era mais aberto, por exemplo, debater essas questões que tocam a identidade antes do que agora. Né? Eu não acho que a gente, né, como eu não sou progressista, eu li o Sowell, eu concordo com o Sowell na condenação que ele faz do que ele chama de a visão dos ungidos, né? Uma parte dessa visão dos ungidos é achar, né, que a gente está inexoravelmente indo para o progresso, até porque quem é o tal do ungido se considera o portador de como chegar lá. Então eu não vejo que é inexorável um progresso. Mas eu acho que depende da área aí. Então, tem áreas que são irracionalizadas por tribos políticas mais do que outras. E isso é um ciclo, né? Vai mudando pauta com o tempo.
Agora, mas ainda a gente vê que pautas antigas dos próprios tais dos ungidos ainda estão em voga. Então a gente tem celebridades já marxista-leninista, maoísta, stalinista. No Brasil, a gente tem celebridades defendendo essas opiniões, né, velhas né, e mofadas, né? Então, mas enfim, a gente está falando do Popper. Eu cheguei ao Popper através do criacionismo, porque o Popper é um grande defensor da ciência. Eu não concordo exatamente, eu acho ele um ótimo filósofo, não concordo exatamente com o que ele conceitua, com a forma como ele conceitua a ciência. Porém, ele conceitua muito bem o que fim de ser e não é, né? Que é as ideologias que não põem a cara a tapa. E o marxismo é um exemplo que ele dá. E o seguidor dele, o Lakatos, também dá um exemplo, o marxismo como exemplo. Marxismo, psicanálise. Então, acho engraçado que o popperianismo, o Popper e seus seguidores, dentro da filosofia, sempre deixaram claro que, para eles, o marxismo e a psicanálise eram pseudociências, ou não ciências. E muita gente que usa a definição do Popper hoje de ciência, que é a falsibilidade ao critério que define o que é ciência, esquece que o marxismo e a psicanálise não atendem o critério, e que desde o começo estava lá entre os grupos, as ideologias, as ideias criticadas, né, pelo Popper. Então, eu lembro, por exemplo, em 2009, eu fiz tanto o bacharelado quanto a licenciatura na UNB, e numa disciplina me botaram para ler Paulo Freire, e era um livro que é um debate com um tal de Ira Shore, um americano. Aí eu lembro, eu escrevi uma resenha, né, daquele jeito para ganhar uma boa nota, mas eu falei francamente lá, tá no meu blog, inclusive, até hoje, essa resenha, e eu falo, não faz sentido nenhum não vejo nenhuma conexão de defender a ideologia marxista e melhorar a educação. Na verdade, parece mais uma cooptação da educação para outra coisa, né? Outro ponto que é mal compreendido do Popper, que eu já te vi batendo nisso nas redes sociais, é o paradoxo da tolerância, né? Totalmente. O pessoal geralmente fala que circula até por aí aquele cartoon que fizeram. É um cartoon, e pensa bem, sem nem tocar no assunto. Explica pra gente aí do começo. É uma nota de rodapé de um livro que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é um livro considerado fundacional, importantíssimo no pós-guerra, que foi uma condenação intelectual profunda dos totalitarismos e uma defesa do liberalismo. É isso que esse livro faz. Isso que levou o Popper a ser um Sir Karl Popper. Ele ganhou o título de nobreza lá da rainha da Inglaterra. E tem uma notinha de rodapé. É uma nota de rodapé desse livro. Pegaram essa nota de rodapé, interpretaram da pior forma possível e ainda transformaram em cartoon. Então, que tipo de pessoa acha que a ideia de um livro inteiro está lá num cartoon e é distorcida, e não adianta você consertar, você corrigir eles. Então, é o paradoxo que meu amigo lógico, eu já perguntei, isso é um paradoxo mesmo? Ele tem dúvidas. Mas é o paradoxo da tolerância, que numa sociedade aberta, que é o que ele quer, aberta no sentido de todo mundo ter direitos básicos e tal, e liberdades. Numa sociedade aberta, nós não podemos tolerar a intolerância. Mas eu acho que o que aconteceu ali naquela notinha de rodapé, vamos repetir com a notinha de rodapé, é que o Popper ficou meio empolgado com essa linguagem. Soou bonitinho na cabeça dele. É o que eu especulo que seja. Mas o que ele quer dizer aqui? A gente não tolera violência e incitação à violência. Ele não está discordando dos limites clássicos à liberdade de expressão que o meu já tinha posto na mesa, né? Ou seja, a gente não deve tolerar aquela expressão que está incitando diretamente e inequivocamente à violência. É isso que é intolerância. Por exemplo, que as pessoas digam que pessoas como nós que usam óculos devem ser mortos. Mas pode permitir que as pessoas digam que, olha, eu não gosto de pessoas que usem óculos. E até aí há um espaço, porque falar, eu gostaria que o Fábio e o Eli morressem porque usa óculos. Teve um cara que falou isso do Bolsonaro e eu pensei, eu acho que ele tem liberdade de falar isso. Agora, ele falar, tá bem lá perto do limite, né? Falar, eu gostaria que vocês morressem. Ok. Você pode querer o que você quiser. Beleza, mas vai ficar querendo. Vai ficar querendo, exatamente. Fica chupando o dedo querendo a nossa morte. Mas aí o limite é ultrapassado quando a pessoa fala, vai lá matar o Eli e o Fábio porque eles usam óculos. Exortando a violência.
Exato. Aí o limite ou ameaçando diretamente, ou dizendo, eu vou matar o Eli e o Fábio porque eles usam óculos. Exato. Chamando os outros para fazer por você, ou falando que você mesmo vai fazer. Aí já ultrapassou esse limite clássico. Sim. É um dos limites clássicos, não é o único. O que é que essa história mal compreendida acabou se popularizando por meio de uma charge bonitinha do Pictolini, que é uma página no Facebook, enfim, é um site que faz charges bacaninhas, assim. Sim. E eles falam basicamente o seguinte, né? Quando estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Então, por consequência aqui, qualquer movimento pregando tolerância e perseguição deve ser considerado como fora da lei. Parece que no final uma figurinha do Popper cartoonizado falando, por mais paradoxal que seja, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. E o que essa notinha de rodapé fala, ele tem algumas ambiguidades que permitem, mas bem de leve, essa interpretação errada. Por isso que eu falo que é errada. Porque o livro completo não vai permitir essa interpretação. Qual é a interpretação errada aí? Eles estão expandindo o que é intolerância para ser opiniões abjetas. Então, não gosta de gays, fala mal de gays. Crime. Né? Chamou Eli de viado. Crime, põe na cadeia. Não. Isso está dentro da liberdade de expressão. Pode me xingar de que você quiser. Isso é dentro da liberdade de expressão. Agora, se você me xingar de uma coisa que é objetivamente errada, aí pode ser que esteja ultrapassando outro limite, que é o limite da calúnia e difamação. Injúria, tu acha que é tranquilo? Eu acho que a legislação brasileira, ela abre um espaço grande para subjetivismo aí. Que aí basta estar ofendido, o sentir-se ofendido. Como é que se prova uma coisa dessa, se eu me senti ou não ofendido? Devia ter ficado na parte objetiva. Então, vamos supor que você tem um açougue. Que a parte objetiva seria a sua calúnia, né? Exato. E difamação, que a calúnia é quando... que mesmo a difamação acaba sendo meio subjetiva, né? Tem um livro, aliás, que eu imagino que já deve ter lido, Defendendo o Indefensável, do Walter Block, em que ele, se não, te recomendo bastante, é um livro bem provocativo, me fez ter várias reflexões no início da minha descoberta das ideias liberais. Eu li ele duas vezes, li ele a primeira vez faz uns 15 anos, e é bem interessante porque ele coloca, assim, que crimes que são baseados na ideia de que tu está atacando a reputação da pessoa não deveriam existir porque ninguém tem a propriedade sobre a própria reputação. Nossa reputação é o conjunto das opiniões e visões que as pessoas têm a nosso respeito. Então, as pessoas devem ter direito de, no mercado, emitir as suas opiniões, exercer sua liberdade de expressão, que nada mais é do que um uso legítimo da sua propriedade sobre o próprio corpo, suas próprias cordas vocais, suas próprias mãos que vão escrever uma opinião, e devem ser livres para fazer isso. E eu devo ser livre, claro, para repudiar, para buscar encontrar pessoas para boicotar uma pessoa que conta mentiras, a meu respeito, ou a respeito de outras pessoas que eu tenho interesse em defender, e por aí vai. Que a tendência é que as pessoas entendam que elas não devem ser irresponsáveis com as suas próprias opiniões. Sim, eu acho que tem... Eu concordo 100%, mas me parece que é uma visão mais razoável do que a gente buscar a mão pesada do Estado para interferir. Exato. Na dúvida, não é que esses assuntos estão resolvidos, mas na dúvida opta-se pela liberdade, não pela coerção. Né? Uma das bases da minha visão sobre o que o Estado deve ou não fazer, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. Interessante. Eu sempre busco bons motivos para justificar a intervenção do Estado, e não o contrário. Assim, na dúvida, intervém. Não, como assim? Exato. A dúvida permite respeito ao princípio da subsidiariedade, que as pessoas devem ser livres, a sociedade civil deve ser livre, a comunidade deve buscar suas próprias respostas, e em último caso, em última ratio, realmente, a gente busca a intervenção do Estado. Talvez bem, até onde eu entendo a difamação, quando eu te acuso de cometer um crime que você não cometeu. Não, isso é calúnia. A calúnia, isso, eu troquei na hora. Difamação por exemplo, assim, para diferenciar, até para os nossos ouvintes. Injúria é eu chegar para ti e falar Eli, tu é um cuzão. Difamação é eu falar o Eli se veste de mulher todas as sextas-feiras em Brasília, à noite. Calúnia só a última do mês. É eu dizer, talvez eu te vista às quintas, né? Talvez eu tô difamando. Eu tô dizendo uma inverdade que supostamente atenta contra a tua reputação.
E calúnia é eu te imputar falsamente ao cometimento de um crime. É eu dizer, o Eli estupra galinhas nos terrenos baldios da UNB. Eu fiz confusão, mas eu conheci a distinção. Então você trouxe o argumento do Bloch aí, que talvez dá para reinterpretar isso como a nossa liberdade de poder emitir nossa opinião diante de informações incompletas, né? Então, se todo mundo for responsabilizado pelo que diz com informações incompletas, todo mundo vai ser punido, né? Inclusive eu defendi na Gazeta do Povo que o número de evidências de que o coronavírus pode ter sido manipulado no laboratório não é zero. Eu defendi isso com base num artigo publicado, inclusive. Pode ser que é isso aí, informação incompleta. Todo mundo tem informação incompleta sobre o coronavírus, é uma coisa que está em andamento. Então, eu defendi isso lá. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja certo. Então, se eu for, imagina, agora a gente tem informação completa, o Eli falou isso há 5 anos atrás, vamos punir ele, né? Sim, mas deixa eu pegar uma outra vertente aqui. Antes de virar o enfant terrible do humanismo e das ciências, da divulgação científica no Brasil, tu foi o queridinho da esquerda durante um período aí, né? Fui citado como homem feminista pela revista Fórum. Quase conheci Jean Willis como meu ex-namorado. Só não coube na agenda dele no dia que eu não morava no Brasil. Peraí, explica melhor isso aí. Quase conheceu o Jean Willis com o teu ex-namorado ou como o teu ex-namorado? Não, com o meu ex-namorado. Que eu morava com ele. Não faz meu tipo. O Jean Willis não foi teu ex-namorado, então. Não faz meu tipo. Né? Para quem gosta, tudo bem, mas o Jean não é meu tipo. E o meu ex, a gente morava na Inglaterra, a gente passou por Brasília uma oportunidade, até estava marcado mais ou menos a hora, mas o Jean teve um compromisso lá. Estava indo lá receber uma homenagem do pessoal, é isso? Não sei. Mas o Jean, ele me chamou de ultraliberal, falou que eu tenho... Porque, assim, de liberdade, de defesa da liberdade, já é ultra. Já viram um neoliberal. Mas volta um pouquinho na história. Como é que se deu isso? Como é que se deu? Bem, ele gostava, não sei se ainda gosta, né, da minha resposta ao Malafaia, né, e eu gosto de opinar. Em 2013, foi isso? Foi isso? 2013, o Malafaia esteve num programa aí desses canais. Marília Gabriela no SBT. Foi na Marília Gabriela? Olha aí. Foi. Aí eu só peguei as partes que ele alegava coisas factuais, de cunho factual. E respondi com tipo tudo que eu tinha referência. Tipo o quê? Tipo, ele alegou que 43% dos gays são gays porque foram abusados sexualmente na infância. Eu achei o artigo, eu lembro que eu procurei no Google Scholar 43%, pedofilia, alguma coisa. Achei o artigo, não era isso que o artigo dizia. E o Malafaia ainda acrescentou coisa que o artigo não dizia, que o resto escolhe ser. Não, o artigo também não disse isso, não. Então, e para um psicólogo, acho que é até bem grave um erro desse, que é um comportamento humano, tem tudo a ver com psicologia. Ele está dizendo que quase metade é abuso sexual e outra metade simplesmente escolhe ser. Enfim. E aí, né, eu meio que fui um queridinho por um tempo, não muito longo, porque lá por 2012 eu já... Tu só desfez os 2014, os argumentos dele a respeito dessa predisposição a partir do abuso sexual. Sim, eu desfiz os argumentos do Malafaia, mas voltando lá pro Jean Willis, sim, eles gostaram, né, de ter aquele ar de autoridade, uma pessoa que está fazendo doutorado na Universidade de Cambridge e tal. Mas a autoridade não está nos títulos que eu tenho ou deixo de ter, nem na instituição que eu estava ou deixava de estar. Está nas referências que eu citei, e eram boas argumentos, né? Sim. Mas claro que essas marcas de autoridade... Para quem quiser ver o vídeo do Eli Vieira respondendo ao Malafaia, estará na descrição desse episódio aí, o link. Uhum. Inclusive, eu fui convidado para palestrar para o Sindicato de Professores do Estado do Espírito Santo, em 2014, eu palestrei sobre a biologia da transexualidade, coisa que eu ainda estou falando. Biologia de quê? Eles acharam a biologia da transexualidade. Da transexualidade. E aí foi uma palestra de 1 hora e tal. Eles amaram porque eles nunca tinham visto isso, porque é tão, né, esse pessoal mais militante
ligado a uma parte da esquerda acadêmica, que é aquela que defende a tábula rasa, que inclusive surgiu com o liberal, John Locke, que defendeu a tábula rasa, que o que nós somos não tem influência biológica, é tudo, nós somos frutos do nosso meio e, né, do que a gente aprende, e não é verdade. A gente tem sexualidade, por exemplo, orientação sexual, surge da onde? Então, uma pessoa que, diferentemente de mim, que posso vir a ser cancelado sobre esse tema, tem lugar de fala no assunto, né? Eu que sou heterossexual, branco, nesse momento eu acabei de, inclusive, tirar os óculos aqui para dar uma respirada melhor, virei menos minoria ainda. Sim. Você está frito nessa ideologia. Da onde surge existe uma predisposição, tu que é falando duplamente lugar de fala, né? Tu como geneticista e também como sexual. Na verdade, eu aprendi sobre essas coisas quando me perguntaram em 2011. E eu já estava no mestrado, inclusive, eu fui procurar as referências. Apesar de ser gay, eu não tinha pensado de onde vem isso. Engraçado, né? Apesar de toda a minha curiosidade. Nunca tinha refletido a respeito disso? Tipo, sei lá, eu via que era uma coisa que eu tinha, né? Até tentei reprimir por um tempo, como é comum na minha geração. A maioria, especialmente da nossa geração, né? Sim, mas não sei. Talvez se eu tivesse pensado mais decididamente no assunto, não teria tido menos problemas, sei lá. Nunca eu tenha tido muitos, não. Minha família me aceita muito bem. Mas voltando... Que Mauro pergunte com quantos anos tu eu esperei a tecnologia técnica saiu do armário. Eu esperei o mestrado, porque eu sou uma pessoa precavida, e eu pensei, eu vou esperar a completa independência para o pior que pode acontecer, que é ser deserdado e expulso da família. Claro que eu subestimei muito a minha família, né? É quase uma difamação da minha família falar isso. Porque muitos problemas de homossexuais estão na própria cabeça, não só ao redor. Isso também é proibido falar, que não existe responsabilidade individual, não existe aquela coisa do indivíduo racional. Então, é a culpa dos outros sempre. Enfim, então, no meu caso, muito do meu sofrimento psíquico que eu já tive por ser homossexual, era meio que culpa minha, porque eu que subestimava a aceitação que as pessoas poderiam oferecer. Mas, polêmico. Mas você perguntou da origem. Tem um estudo de 2009 que ele pegou todos os comportamentos humanos já investigados. E um método bem usado para isso é o uso dos gêmeos. Então, você pega 2 gêmeos que são idênticos, 2 gêmeos que não são idênticos. Se uma característica, um comportamento, tem mais probabilidade de aparecer nos dois quando eles são idênticos, e menos probabilidade quando eles não são idênticos, então está correlacionado à identidade genética, à semelhança genética. Então, indicativo, isso não é a mesma coisa que dizer que sempre que tem 2 gêmeos idênticos, os 2 são gays ou os 2 são héteros. Nada disso. Mas gêmeos idênticos têm o código genético igual? O código genético é outra coisa, mas eles têm, teoricamente, igual o genoma, a sequência do DNA, né? O código é uma coisa que a gente compartilha com a maioria das espécies no planeta, na verdade. Enfim, não vem ao caso agora. Então, esse estudo pegou todos os comportamentos já investigados com esse tipo de método, a maior parte dos quais são transtornos, porque, né, a pesquisa científica ganha financiamento quando tem a ver com doença mesmo. E, né, viver no mundo da fantasia, achar que só curiosidade é financiada. Não é bem assim. Qual é a estatística geral? Que 50% da variação nessas coisas é explicada pelos genes. Então, a homossexualidade está aí, dependendo do estudo, tomando todos o que eu fiz no vídeo contra o Malafaia, criticando o Malafaia, a média que eu fiz de vários estudos deu 47%. Então, varia entre 25% e quase 50%, que é explicado pelos genes. Então, quer dizer que o resto, fazer lá a subtração do Malafaia, quer dizer que os outros 50% é a criação, ou que a pessoa decidiu. Não. A gente tem evidência também de que o ambiente uterino interfere. Tem uma coisa interessante, que é, por exemplo, quanto mais irmãos mais velhos um homem tem, maior a probabilidade dele ser gay. Mas maior quanto? Chega a 2%, então ainda é baixa. Mas é bem mais alta do que se você não tiver... é mais alto se você tiver vários irmãos mais velhos do que se você não tiver nenhum, tá? Então, são coisas que têm a ver com biologia. Ter um irmão mais velho tem a ver com a biologia, tem a ver com o ambiente uterino também. A hipótese aí é que o ambiente uterino da mãe vai desenvolver uma resistência a fetos do sexo masculino, né? E aí afetam o modo... os hormônios dentro do útero afetam o modo como o cérebro cresce. Mas tem outras hipóteses, não só essa. Tem até, inclusive, explicações da evolução.
pode ser que os mesmos genes que facilitam que um homem seja gay, facilitam também que uma mulher tenha mais filhos. Então, tem um estudo assim, ele sugere que a mesma base genética gera fecundidade em mulheres e homossexualidade em homens. Porque a grande questão que os tipos do Malafaia afirmam é que, gente que advoga cura gay, por exemplo, é que não é natural, é uma questão de escolha ou fruto de um trauma, né? Quando a gente tem até em outras espécies, a incidência de homossexualidade, né? Tem. Inclusive, foi há pouco tempo revelado um documento histórico que é uma anotação de um pecuarista inglês. Achei bem bacana, acho que, se não me engano, 1811. E ele anotou no próprio diário, falando assim, que ele já observou vários casos de carneiros gays, não tinha essa palavra, né? Ou seja, carneiros do sexo masculino que não tem nenhum interesse com as carneiras, né, quando crescem. Então, é bem conhecido entre os pecuaristas que acontecem em animais domesticados com essa preferência pelo mesmo sexo. É sempre uma minoriazinha. Em muitas outras espécies foi observado, não só nos domesticados, mas também nos selvagens, né? Então sempre... Aí o pessoal fala, mas isso contraria a teoria da evolução, a perpetuação da espécie. Estão subestimando a complexidade do reino, né, do reino animal, porque muitas características... Para começar, tem um fenômeno na genética que a gente chama de pleiotropia, que é aquela coisa que eu já falei, a mesma base genética dando diferentes resultados, dependendo do organismo. Então, a mesma base genética no organismo feminino poderia dar em maior fecundidade. Essa mulher vai ter mais filhos. E essa mesma base genética em homens, esse homem provavelmente vai ser gay, né? Então, tem essas complexidades, não é? Eu acho engraçado o pessoal aí mais bolsonarista que acha que é XX, XY, ponto, acabou. Isso é o exato oposto de ter curiosidade sobre seres vivos. Dá para ver que não tem curiosidade nenhuma quando quer encerrar o debate em XX, XY, pronto, não quero ouvir mais nada. E eu sempre achei muito doida essa história de, tipo assim, uma opção sexual, é uma escolha, porque, olha, todos os meus amigos que são homossexuais passaram por um período de dúvidas, de questionamentos. Eu conheço próximo de casos de pessoas que entraram em depressão pela dificuldade de lidar com isso, de se descobrir, porque mesmo hoje, apesar de, felizmente, a gente ter um avanço muito grande, que eu acho que é positivo, depois eu queria discutir contigo até como é que isso se relaciona com as pautas identitárias. Essas pautas identitárias mais ajudam ou atrapalham na criação de um clima e de um ambiente de tolerância em relação à diversidade sexual, mas na nossa época de adolescente era muito mais difícil que hoje, me parece, né? Como a gente usou antes o termo sair do armário. E eu via isso em amigos que sofriam com isso e nunca passou pela minha cabeça, poxa, a pessoa escolhe passar por isso na vida, né? Porque o caminho, obviamente, muito mais fácil e, entre aspas, racional seria o cara simplesmente se adequar ao padrão majoritário. Né? E tipo, se é uma escolha, digamos assim, optar por não ser homossexual. Obviamente não é uma escolha, sempre me pareceu muito claro isso. Em inglês chamavam de lifestyle, é o estilo de vida, também sugerindo escolha, né, que estilo de vida é uma coisa que se escolhe. Mas sim, não faz sentido a lógica, inclusive da antiguidade. Bem pouco tempo atrás se tratava como opção sexual, né? Sim. Até, sei lá, acho que uns 10 anos atrás. Ainda tem gente, inclusive tem gente que deixa escapar esse termo, como o Narlock falou, mas tudo bem, eu não estou interessado. Tem gente que usa isso como um dog whistle também, né? Não, essa paranoia de dog whistle, pelo amor de Deus, o cara, olha o ateu falando, pelo amor de Deus, mas o cara dá para ver que o termo que ele mais ouviu, talvez foi esse, ou que ouviu primeiro foi esse. Sim. Não quer dizer nada muito literal, né? Não tem zero interesse em ficar policiando a linguagem. Não te ofende, então, quando alguém te chama, quando alguém fala em homossexualismo e fala em opção sexual? Não me ofende, quer dizer que provavelmente você não está lendo muito sobre o assunto, sim. Não é um assunto da sua curiosidade, que é liberdade sua, né? Tem coisas demais para a gente estudar, coisas demais para a gente ler, cada um faz a sua própria amostra aí do que vale a pena saber, tem gente que não se interessa por esse assunto, tudo bem,
Pode falar homossexualismo, pode falar até opção sexual. Eu só vou falar, olha, eu optei por nada, não. Na verdade... O importante é não interditar o debate, né? Exato, eu até falei isso pro Wagner no canal lá atrás de cômico no YouTube, que tá mais fácil, por exemplo, eu falar com o pastor Iago, que eu também fui no canal dele, do que com o ativista. Tá? Uma das pessoas com cabeça mais fechada hoje em dia é ativista. É mais fácil falar com o pastor. Imagina o Eli de 2010, fundando a Liga Humanista, ouvindo isso. É mais fácil falar com o pastor, Eli. Eu não ia acreditar em você, não. Tá, mas então, hoje acho que a gente chega num consenso aqui de que existe mais tolerância em relação à homossexualidade, mais aceitação e compreensão do fato de que não é uma escolha. Mas será que essa histeria de política identitária, do fato de que não, a gente precisa ter uma pessoa trans nos representando, e de que o Narlock precisa ser queimado na fogueira, porque ele usou um termo impreciso, onde é que a gente perdeu o rumo e acabou indo longe demais aí? Eu estou traduzindo um livro chamado Teorias Cínicas, Cynical Theories, da minha amiga Helen Pluckrose e do James Lindsay. E eles acham, e é uma coisa que muita gente intuiu o mesmo, é que a pauta tá ganha, mas quando deu tão certo, né? O que mais eu posso ganhar? Eu lembro uma vez quando foi invadida a reitoria da UNB, quando eu era estudante lá. E por até bons motivos. O reitor era aquele corrupto que estava comprando a lixeira eletrônica que abria com comando de voz, sei lá, a lixeira do James Bond com dinheiro público. E aí o pessoal invadiu a reitoria para ele sair logo de lá. Ele saiu, foi que ganha a causa, e aí começaram as pautas paralelas. A gente agora quer piscina olímpica lá na casa do estudante. A gente quer isso, a gente quer aquilo. Aquela mentalidade de me dá, né? E não de eu vou fazer. Eu vou fazer por onde eu vou arrecadar. Não, é sempre pedindo para alguma autoridade te dar, né? Que é o negócio dos ungidos também. Então, eu acho que tem muito a ver com esse fenômeno. A pauta está bem ganha, com exceção de alguma outra coisa para transexuais que ainda não está ganha, mas na maior parte do Ocidente isso está mudando rápido, né? Já é bem mais fácil um transexual hoje mudar de nome no Brasil. Poucos anos atrás era difícil, né? Então é uma questão de que a pauta meio que murchou por ter sido ganha. Só que, né, quem não chora não mama. Então, como mamaram muito, querem continuar chorando para ver se sai um pouco mais, né? A teta já murchou, porque o povo a paciência tá, um dos comentários mais, e o Wagner é um youtuber grande, um dos comentários mais bem curtidos lá era, esse pessoal LGBT tá ficando muito chato, e eu vou tirar a razão, porque se é esse tipo de ativismo identitário que a pessoa tá vendo todo dia nas redes sociais, talvez ele tenha uma dose de razão aí, hein? Então, na tua opinião, não existe cura gay? Olha, é uma questão de existir ou não, eu não posso decidir de antemão. Sim. Mas os psicólogos e o pessoal que trabalha com o cérebro, que achar que é possível, que mostre como. Porque na literatura eu não vi como isso seria possível, até porque o negócio é pouco compreendido. A gente sabe que tem uma base genética, a gente sabe que tem influência ambiental também, mas qual é os detalhes? Eu gosto de uma metáfora que eu uso sempre, tipo perguntar para os portugueses em 1530 como é que é o Cerrado. Eles só tinham chegado lá na costa, eles mal conheciam, eles sabiam que tinha uma massa de terra gigante aqui, eles não sabiam os detalhes. Então a gente sabe que tem a base genética lá, a gente sabe os detalhes, a gente sabe que tem regiões do cérebro de homens gays que são similares a regiões do cérebro de mulheres heterossexuais, pode ser que estejam ligadas à atração direcionada a homens. Mas os detalhes ainda estão muito a serem descobertos. Então, como é que se muda uma coisa que mal se entende? Então, quem acha que dá para mudar, que mostre como. Está aí, está aberta a literatura científica. Infelizmente, tem uma certa dose de influência de ativismo dentro da literatura científica também, mas acho que é possível achar um periódico científico que aceite uma proposta dessa, se ela funcionar, se tiver evidência de que funciona.
E se a pessoa quiser se submeter voluntariamente, é isso, né? O que tu acha, por claro. exemplo, dos tratamentos psicológicos daquela psicóloga Marisa Lobo, né? A Que Marisa era... Lobo, bem, para começar, até onde eu vi, ela segue o Freud, ela segue a psicanálise, que é uma pseudociência, como a gente já tratou aqui. E o que aconteceu, por exemplo, tinha uma ONG Psicóloga cristã. Essa é cristã. a Na linha verdade, dela. ela tentou criar a sua própria vertente, né? Meio que quebrando aí com a laicidade da psicologia, que como toda área que tem a pretensão de ser científica tem que ter laicidade, não pode se basear em dogmas religiosos, tem que se basear em evidências. Enfim, ela criou a própria, mas eu já vi ela citando psicanálise. E, na verdade, a graduação em psicologia no Brasil ainda é bem um horror, é bem coisa, tem muita coisa ainda ultrapassada. Porque eu acho que é uma influência do relativismo, que dão várias escolas de pensamento e nem te convidam a pensar criticamente qual seria melhor. Não tem melhor. Todas são igualmente verdadeiras, ou cada um fala, pode ser que todas tenham algo de valor, tudo bem. Mas até eu falo um pouquinho disso porque eu tive psicologia, algumas disciplinas na graduação também, voltada para a educação. E era bastante desanimador que me passava um Lacan. Lacan que é uma ponte entre psicanálise e pós-modernismo, duas áreas com bem pouca relação com ciência, para dizer o mínimo, né? Enfim, mas se tem cura gay, eu quero ver evidência de que existe isso, que é possível mudar a orientação sexual de uma pessoa. Até hoje eu não vi nenhuma evidência convincente disso. Tem uma evidência que se diz uma evidência, que é um deputado federal, vocês já ouviram falar nessa figura, que é o pastor Isidório, que se apresenta como um ex-gay. Ele diz que ele obteve a cura para a homossexualidade por meio da Bíblia, só que eu não sou deputado federal, sou deputado estadual, mas eu tenho muitos amigos que trabalham no Congresso, que são deputados, e eu já ouvi de mais de uma pessoa que ele fala assim, eu sou ex-gay, só que eu não gosto muito de ficar muito tempo perto de homem bonito. Então isso aí, ele já respondeu pra gente. Porque, na verdade, Fábio, até puxando para pesquisas recentes, teve uma que a imprensa fez um trabalho péssimo em divulgar, foi uma pesquisa do ano passado com uma amostra grande da genética da homossexualidade. E, claro, os jornalistas foram direto naquele papo de gene gay que ninguém propôs a sério. Todos os geneticistas sabem que o comportamento tem um monte de genes por trás, até o mais simples dos nossos comportamentos, que é tipo o reflexo patelar. Né? Só você ver a estrutura lá, tem osso, tem músculo, tem neurônio. Essas células não foram feitas por um único gene. Gene não é feitiço do Harry Potter. Até porque se fosse simplesmente um gene transmitido hereditariamente, provavelmente já teria sido extinto, né? Teria até, se fosse uma herança dominante mendeliana, já teriam matado essas pessoas muito tempo atrás, né? Então, claramente, para ainda estar aqui, não é uma coisa tão simples, não é herança. Ou nem matado, porque a maioria dos homossexuais acabam não se reproduzindo, né? E não passando adiante herança genética, né? Exatamente, Enfim, acho que eu perdi o fio da meada do assunto. tu perdeu o fio da meada quando eu falei do pastor ex-gay. Tá. Não, o que eu ia te falar, eu ia fazer uma ponte com esse estudo aí, que o problema desse tipo de estudo é que eles definem o que é um homossexual por experiências, por concretizações de alguma vontade, seja ela temporária ou não, de fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. É gay todo mundo que faz isso? Não necessariamente. Tem pessoas com traço de personalidade, que é a abertura a novas experiências, que está disposta a provar de tudo pouco. Mesmo não tendo atração sexual ali, vou tentar, quem sabe é legal. E faz uma coisa ali que é mecânica e pronto. Não é uma coisa que é de interesse realmente da pessoa. Então, na verdade, a homossexualidade, as sexualidades em geral, as orientações sexuais são definidas por uma coisa que vem de dentro antes de qualquer comportamento ser concretizado ou não, né? Então, um jeito de... Claro que tem um problema metodológico aí, de como, então, a gente, se não pelas experiências, entrevistando as pessoas, perguntando se ela já fez sexo com pessoas do mesmo sexo, como a gente vai saber? Um jeito que talvez é um pouco mais preciso, que a gente chama de pletismografia. Tem um aparelhinho chamado pletismógrafo, você põe na genitália da pessoa,
No caso das mulheres, ele mede a umidificação, e no caso dos homens, ele mede a intumescência. E aí botam estímulos na frente da pessoa. Claro que também tem complicações. Então, mas aí é um jeito mais preciso, né, de ver se existe essa preferência ou não existe ali. Curioso. Mas isso obviamente tem uma limitação imensa, né? Porque claro. o que está claro para mim é que a identidade e a orientação sexual dos seres humanos é um universo, né? É uma coisa extremamente complexa e que justamente essa nossa dificuldade de entender e compreender ela na sua essência é o que deve ensejar a gente simplesmente aceitar o fato de que as pessoas são diferentes e ser tolerantes em relação a isso. E parar de ficar enchendo o saco dos outros e deixar que eles sigam sua própria vida e quem quiser seguir um caminho, que siga, e também, enfim, quem quiser também dizer que o caminho do outro está errado, deve ter o direito de fazer isso, né? Uhum. Quem quiser propor, quem quiser fazer cura gay, oferecer esse serviço para pessoas, porque tem muita gente que também é gay e não quer ser gay. Se a pessoa não quiser. Tem os mormons, alguns mormons, eles confessam para as próprias noivas, eu prefiro homens, mas é pecado e tal, para interpretação. A pessoa deve ter direitos também. Não cabe a nós. Mas aí o pessoal de esquerda vai dizer, não, ele está errado, ele precisa se aceitar como ele é, porque a essência dele é ser gay. Olha, talvez a pessoa valorize outros tipos de aspirações espirituais que não simplesmente dá vazão a sua orientação, os seus instintos sexuais. Eu e tu, como somos tu ateu, eu agnóstico ateísta, eu acho isso balela, mas acho que a pessoa deve ter o direito de buscar a sua realização de outras formas também, né? Existe uma proposta agora que saiu esse ano, em outubro, de um grupo de pesquisa. Eles dizem que existe uma tendência a vitimização interpessoal. Eles falam que é um traço de personalidade, e eles descrevem que são pessoas que são mais propensas a tomar ofensa, tipo, ouvir uma piadinha, ficar remoendo aquilo, elas remoem por mais tempo. E também, não sei se está no artigo original ou no artigo de divulgação que escreveram, falam em elitismo moral. Então, quando eu vi isso, eu pensei, já vi esse tipo antes. Então, eu acho que a maioria não é assim, não tem esse traço de personalidade. Quem tem esse traço de personalidade pode fazer algo a respeito, né? Porque é uma coisa chata de se conviver, não só dentro da família, como na sociedade em geral. Pessoas que têm essa... eu acho que a gente tem que valorizar outros traços de personalidade, além de confrontacionismo. Existem mostras de resiliência, de responsabilidade individual, são muito importantes também, né? Aí, na educação, será que está sendo reforçado isso, ou está sendo reforçado que quem não chora não mama? Parece que é essa mensagem que está sendo passada o tempo todo para os jovens. Quanto mais chora, mais coisas tem, né? Mais coisas conquista, mais admirável é, né? Eu acho que essa é a grande inovação. Agora virou admirável você ser vítima. Então, tá aí uma proposta séria de alguns pesquisadores. O líder aqui é Rahav Gabay, eu não sei como é que pronuncia isso. E pode ser que seja uma coisa... São lá de Israel, os pesquisadores. E pode ser que é uma coisa que é bem comum aí nesses ativismos. E, bem, essas pessoas deviam fazer... Vamos ver se ele não vai acabar sendo cancelado. Não sei, já tem uma lista de artigos científicos cancelados ou retratados, inclusive, despublicados, por o que eu chamo de blasfêmia contra o progressismo identitário. Já temos uma pequena cancelação de artigos que foram... Já temos um índex proibitório. Já temos. Contemporâneo. Exato. Pois é. Eli, a gente poderia ficar horas aqui conversando, porque o papo está muito bom. Eu acho que a gente tem uma afinidade no fato de sermos duas pessoas curiosas. E como tu é um cara que entende muito mais desses assuntos que a gente está falando, eu poderia te perguntar por horas e horas sobre isso. Na próxima vez que tu vier para Porto Alegre aqui, a gente vai sentar para tomar uma cerveja e eu vou te fazer todas as perguntas aí que ainda faltaram, mas a gente tenta manter o tempo aqui no máximo um pouquinho mais de uma hora, então eu vou encaminhar para a nossa parte final do nosso podcast tradicional, que é onde eu peço para os nossos convidados nos recomendarem uma série
e um livro? Série... Não precisa ser necessariamente ligada aos assuntos que a gente falou, mas algo que tu acha que pode ser interessante para as pessoas que nos ouvem. Uma série que eu recomendo é a Mindhunter, das originais do Netflix. Eu acredito que é a mais bem escrita. E talvez o que me atrai ali é como foi formado o conceito de serial killer, de assassino em série. Né? É meio ficcionalizado, claro, mas é bem interessante. Então, não só pela atuação, pelo enredo, que é muito bem escrito, mas também por essa parte cognitiva da coisa, né? De um tempo, dos anos 70, onde se passa a série, quando não existia ainda esse conceito de assassino em séries. Todo mundo era só assassino mesmo, né? E eles foram tipificando o que era uma coisa diferente de um assassino comum, como, por exemplo, os crimes passionais e tal. É bem interessante, eu já vi essa. Eles criam uma unidade no FBI que começa a entrevistar criminosos nas penitenciárias para buscar entender as motivações e o que havia por trás deles, né? E no meio disso, claro, tem também os dramas próprios dos personagens aí, é bem interessante mesmo. Muito bom. Tem 2 temporadas, né? Não saiu a terceira? Sim, tem 2, só 2 por enquanto. Será que vem uma terceira aí? Tomara, espero que continue naquele nível de qualidade, né? Boa série. Mindhunter, pessoal, tem no Netflix. Mindhunter. Livro. Livro. Eu já falei do Iluminismo 2.0, que não está traduzido, pode ser que eu traduza, Enlightenment 2.0, mas como eu já falei isso, vamos pegar esse é de quem? Eu não lembro esse tudo. Joseph Heath. O mesmo jeito que se escreve Heath Ledger, aquele ator, Joseph Heath. O primeiro nome do ator é o segundo nome dele, Joseph Heath. Vai estar nas nossas notas. Iluminismo 2.0. E então eu posso recomendar outro dele, que foi como eu me introduzi a pensar um pouquinho em economia, que eu acho que tem tradução, e a tradução é Lucro Sujo. Eu acho que ele até mudou o título depois. Apesar do título, não é nenhuma panfletagem anticapitalista. Metade do livro é dedicada a falácias econômicas à esquerda, metade a falácias econômicas à direita. E, interessante. Do ponto de vista de um filósofo. Aqui, ó, Joseph Heath, Lucro Sujo, lições para quem odeia o capitalismo. Ele ficou famoso no Canadá por um best-seller chamado The Rebel Cell, que eu não li ainda. Como é que é em inglês esse aqui? O Rebel Cell? Não, no Lucro Sujo. Filthy Lucre. Filthy Lucre. Mas tem outro título que eu não lembro agora. Eles usam lucre, na verdade é uma palavra que o inglês tomou emprestada do francês. Normalmente seria profit, filthy profit, mas ele colocou lucre para soar mais bonitinho. Interessante, tô vendo aqui. Tá muito caro no Kindle, senão eu já comprava aqui, em inglês. Mais brasileiros deviam ler o Joseph Heath, é um cara muito cuidadoso no pensamento dele e nem se considera libertário, nada disso. Ele se considera provavelmente entre social-democrata e liberal. Ele é economista ou é filósofo? Ele é filósofo. Bacana. Eli Vieira, muito obrigado pela tua disponibilidade, atenção aí. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço e eu provavelmente estou indo para Floripa em janeiro. Se quiser me encontrar lá na praia e eu me esconder minhas banhas, a gente está lá, tá? Valeu. Grande abraço. Abraço.